saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Para o vídeo de hoje eu quero passar para você 5 maneiras de como se aproximar a Deus em 2025. Dicas essas que funcionam, dicas que vão mudar a sua vida e acima de tudo vai tornar uma sua vida de sucesso em 2025. Antes de nós entrar no nosso vídeo, eu quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, e também não se esqueça seguir as nossas plataformas digitais, o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso Quai e também a nossa página do Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala: se aproximem de Deus e Deus se aproximará de vocês. Muitas das vezes nós achamos que Deus tem fugido de nós. Muitas das vezes nós achamos que Deus tem andado distante de nós. Mas na verdade a Bíblia deixa claro que nós é que nos afastamos de Deus. E agora nós temos que nos aproximar a Deus para que Deus possa se aproximar a nós. Mas na verdade, como é que nós podemos nos aproximar a Deus? Essa é a questão que nós vamos responder aqui. Para nós podermos se aproximar a Deus, nós precisamos de aplicar essas 5 maneiras em nossa vida. E a primeira maneira é buscar a Deus. Como que nós devemos buscar a Deus? Veja o conselho que a Bíblia nos diz. Diz o seguinte: Deus, eu o procuro com todo o meu coração. Não deixe que eu me desvie dos seus mandamentos. A busca pelo Senhor é baseada nos mandamentos de Deus. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós o buscamos dia após dia. E não só, temos que buscar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Pois é isso que a Bíblia nos orienta. É isso que a Bíblia nos diz para fazer. Guardar a lei do Senhor. E a Bíblia diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Todos aqueles que amam a Cristo guardam os mandamentos. E quais são esses mandamentos? Os 10 mandamentos. A Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos de se aproximar a Deus guardando os seus mandamentos e o buscar dia após dia. E também o livro de Jeremias diz o seguinte: me procurarão e me encontrarão quando me procurarem com todo o coração. Deixarei que vocês me encontrem e eu farei com que vocês estejam bem-sucedidos. A Bíblia deixa claro, diz que se nós queremos sucesso na vida e se nós queremos nos achegar mais a Deus, queremos receber o conforto de Deus e queremos que Deus se manifeste em nossa vida, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Muitas das vezes, por que nós não sentimos a presença de Deus? É porque nós não procuramos a Deus de todo o coração. Procuramos a Deus na desportiva e procuramos a Deus nas brincadeiras. Por isso que a Bíblia diz: procure a Deus de todo o coração. E procure a Deus de todo o coração e honestamente e com toda a sinceridade. E mantenha-se o foco em Jesus, na busca pelo Senhor. E quando nós aplicarmos isso em nossa vida, nós vamos sentir a presença de Deus e nós vamos estar cada vez mais próximos a Deus. E Deus vai se manifestar e Deus vai se revelar na nossa vida. E a outra dica que eu quero passar para você que é a leitura bíblica. Quando nós lemos a Bíblia, nós comunicamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos Deus falar em nossa vida. E quando nós lemos a Bíblia, nós nos achegamos mais com Deus e fortificamos a nossa relação com o Senhor, pois nós recebemos conselhos direitos de Deus a partir de sua palavra. Muitos cristãos hoje não lêem a Bíblia e por isso se tornam cristãos mortos. E com isso não conseguem sentir a presença de Deus, nem o poder do Espírito Santo se manifestando em sua vida. Quando você lê a Bíblia, você cresce espiritualmente. Tal que a Bíblia diz que não é sobre o pão que viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é tão fundamental e tão indispensável na vida do cristão, ou seja, na vida do crente. E que também a Bíblia é alimento para o cristão. Veja o que a Bíblia diz: feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ele tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. A Bíblia chama a atenção de que feliz é a pessoa que lê a Bíblia e guarda a sua palavra no seu coração. Lembra que o salmista diz: guardei a sua palavra para não pecar contra o Senhor. O salmista continua dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Somos chamados nós a lermos a Bíblia dia e noite. Somos chamados nós meditarmos na sua palavra e de guardar essa meditação em nossos corações para compartilhar com as outras pessoas. Se nós fizermos isso, Deus vai se aproximar de nós e nós estaremos próximos cada vez mais com o Senhor. E veja só o que o livro de Timóteo diz. Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus. É por isso é útil para falar sobre a verdade, para repreender os pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E fazer uso dessa escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. O servo de Deus precisa ler a Bíblia para estar bem capacitado e fazer toda a boa obra. Por isso, querido, essas 5 dicas são dicas que valem. Precisamos nós de aplicar elas na nossa vida. São dicas que mudaram a minha vida. São dicas que me aproximaram mais a Deus. E são dicas que me fazem com que eu possa sentir a presença do Espírito Santo dia após dia.
E antes de nós avançar na outra dica, eu quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. É recomendável que o cristão possa ler a Bíblia diariamente. É recomendável que o cristão possa se alimentar e alimentar a sua fé por meio da palavra do Senhor. Tanto que muitos cristãos hoje, por causa das correrias, por causa das preocupações do mundo, por causa dos seus problemas para resolver e do seu trabalho, não têm tempo com a Bíblia. Por isso, querido, muitos cristãos se tornam cristãos fracos na fé e muitos ficam doentes na fé por falta da leitura da Bíblia. Tanto você que quer se aproximar a Deus, se você está nesse vídeo é porque você quer se aproximar a Deus e você quer fazer a coisa certa. Se você quer fazer a coisa certa e se você quer se aproximar a Deus, então leia a Bíblia dia após dia em sua vida. E eu farei um vídeo a ensinar a você como ler a Bíblia da forma correta e como entender a Bíblia da forma correta. E o terceiro passo que a Bíblia nos ensina é a oração. A oração é muito fundamental para o cristão. A oração é fundamental na vida do crente. Muitos cristãos hoje não oram. Muitos cristãos hoje estão preocupados com suas coisas e deixam a oração para trás. Ou seja, deixa a oração como a última opção na sua vida. Mas, porém, um cristão, é recomendável que todo cristão que quer se chegar a Deus, quer se aproximar a Deus, possa fazer a oração frequentemente. Tanto que a Bíblia diz, ore em todas as circunstâncias, ou seja, ore em todas as ocasiões, com a ajuda do Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para que possam fazer isso. Vocês devem estar sempre vigiando com perseverança e orando por todo o povo santo de Deus. Vejam o que a Bíblia diz, que maravilha. Diz que orem em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Orem sem cessar. Sempre perseverem na oração, porque a oração é a chave. A oração é a chave do sucesso e a oração é muito fundamental e é indispensável na vida do ser humano. Jesus orava em todas as ocasiões da sua vida. Jesus orava à noite, Jesus orava nas madrugadas e Jesus orava também nas manhãs. E isso deixava com que a vida de Cristo seja uma vida de comunhão com o Pai por meio da oração. Quando nós oramos, nós temos a comunhão direta com o nosso Senhor Deus. Por isso, é muito fundamental que nós possamos orar a Deus e pedir com que Deus possa nos ajudar em todo o momento da nossa vida. E quando nós oramos, veja a promessa que o livro de Mateus diz, e isso acontecerá se orarem a Deus, acreditando que Ele irá fazer o que vocês lhe pedirem, então Ele o fará. Quando nós oramos e entregamos as nossas petições a Deus, a Bíblia diz que Deus vai cumprir com sua promessa. Deus vai dar tudo aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós oramos porque queremos pedir algo a Deus. Deixamos de agradecer a Deus, mas querido, mude a rotina de oração. Ore agradecendo a Deus, ore pedindo perdão a Deus e ore a favor dos seus amigos, ore a favor de sua família e ore a favor da sua igreja. É isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Essa é a rotina que o cristão deve ter. E Daniel orava 3 vezes ao dia e nós temos que orar 3 vezes ao dia para edificarmos as nossas vidas e para edificarmos a nossa vida espiritual. E a quarta maneira é abandono o pecado. Querido, o pecado é algo que nos separa de Deus. O pecado é algo horrível. O pecado é algo que nos cria uma barreira entre nós e Deus. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: o que separa vocês de Deus são as suas maldades, são os seus pecados, que fazem com que Ele se esconda de vocês e não ouça as suas orações. As nossas orações não são atendidas por meio do pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. E muitas das vezes nós não conseguimos nos aproximar a Deus por meio do pecado, porque os nossos pecados pesam. Por isso, querido, nós somos chamados a perseverar na oração e abandonar todo tipo de pecado. E a Bíblia também diz: se confessar os nossos pecados, Deus nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça, pois Ele é fiel e justo. Todos nós cometemos pecado, tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que paga o pecado é a morte. Tanto que a Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos confessar os nossos pecados. Cada um conhece o que ele tem praticado, cada um sabe o que faz, cada um sabe quais são os pecados que ele tem carregado. Mas a Bíblia nos chama a atenção de que nós precisamos ir a Deus e confessar esses pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus está sempre disposto para perdoar seu filho. Deus está sempre disposto para aceitar todos aqueles que vão a Ele. E Deus está sempre próximo e perto de todos aqueles que o buscam dia após dia. Por isso, querido, é muito importante nós abandonar o pecado, entregarmos as nossas vidas a Deus e nos arrepender de toda a imundícia, e não só, de abandonar na totalidade toda a maldade. E nós iremos conseguir voltar a Deus se nós aplicarmos essas maneiras em nossa vida. Ou seja, se nós aplicarmos essas dicas em nossa vida, nós nos aproximaremos de Deus e Deus vai estar cada vez mais próximo de nós. Lembre-se que a Bíblia diz: orai sem cessar. Vigie, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor de vocês, rugindo, procurando alguém que possa tragar. Ou seja, em outras versões da Bíblia, a Bíblia nos fala que Satanás ele está sempre perto de nós para poder tirar a esperança da pessoa. Ou seja, para tirar aquilo que Deus quer que
que nós possamos fazer, ou seja, para tirar a vontade de Deus em nossas vidas. E não só, a Bíblia diz, se nós nos aproximarmos a Deus, Satanás fugirá de nós. Para isso, precisamos nós nos entregar a Deus, precisamos nós nos aproximar a Jesus. E a última maneira que eu quero passar para você é a seguinte: aceite a Jesus, querido. Muitas pessoas dizem que aceitam a Jesus, mas pelas suas obras o negam. E muitas pessoas se declaram cristãos, mas eles não levam o cristianismo a sério, ou seja, não levam a religião a sério, não levam Jesus a sério. Tanto que a Bíblia diz, se vocês querem seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. E a Bíblia diz que devem se negar. E veja o que a Bíblia diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei ele e comigo. A Bíblia nos chama a atenção de que Cristo está às portas e ele está batendo a porta. Tanto que a Bíblia deixa claro que Deus não força ninguém a lhe seguir. Deus não força ninguém a amá-lo. Deus não força ninguém a lhe aceitar. É de espontânea vontade que nós temos que aceitar a Jesus em nossa vida. Simplesmente Cristo está às portas e ele está batendo. E a porta que Cristo está batendo nessa hora é os nossos corações. Por isso que a Bíblia diz que vindem todos vocês cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Cristo quer nos aliviar. Cristo quer nos dar um alívio. Cristo quer nos dar a paz. Cristo quer nos dar a segurança. Cristo quer nos dar a proteção. Mas para isso, nós temos que aceitá-lo em nossa vida. Cristo não força ninguém. Simplesmente ele bate. E hoje, ele está a bater a porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Quer mudar a sua vida. E ele quer morar em sua vida. E ele quer morar em sua casa. E não só. Ele quer criar morada em seu coração. Para isso, você precisa aceitar a Jesus. Precisa se arrepender e precisa aplicar essas 5 maneiras que eu deixei para você em sua vida. E você vai ver que a sua vida vai mudar e será uma vida bem-sucedida na vida cristã. E você será um cristão fervoroso, será um cristão forte, se aplicares essas maneiras em sua vida. Tanto que a Bíblia diz, porém algumas pessoas o aceitaram. E para essas pessoas que acreditam nele, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Como é maravilha ouvirmos as palavras do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, muitas pessoas o aceitaram. E aqueles que aceitaram a Jesus foram dados o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Que honra de ser chamado filho de Deus. Que maravilha de ser chamado filho de Deus. Por isso, querido, se você quer ser filho de Deus, quer que Deus te chame por filho, quer que seu nome encoste no livro da vida, aplique essas maneiras em sua vida e que você vai ver uma transformação e você verá o poder de Deus agindo em sua vida. Assim como Deus transformou a minha vida, também Deus deseja e anseia transformar a sua vida. Para isso, você só tem que aplicar essas maneiras dia após dia em sua vida. Aceitar a Jesus, orar, meditar na palavra de Deus e o buscar. E acima de tudo, fugir do pecado. Você vai ver que Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. E você vai ver que o seu ano vai ser um ano de prosperidade e de muito sucesso. Para isso, eu quero convidar já você a se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso TikTok, o nosso Instagram, o nosso Quai e, acima de tudo, também a nossa página do Facebook. Um forte abraço, fico por aqui, que Deus te abençoe e tchau!